Olá, meus amigos, meus irmãos, mais um dia que Deus nos concede de vida e temos que aproveitar cada segundo que Ele nos dá. Cada segundo é precioso demais para mim e para você. Então, não fique triste, erga a tua cabeça, aproveite e medite grandemente nessa mensagem que eu quero estar trazendo para você como continuidade das mensagens anteriores, tratando de um assunto especial e profundo, que é a respeito da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Então prepara o teu coração. Eu quero começar dizendo, que provavelmente você já ouviu dizer que notícias boas vêm a passos de tartaruga. Mas enquanto notícias ruins, elas chegam de jato. Elas chegam sem avisar, chegam sem bater na porta e muito menos sem pedir licença nenhuma. Eu estava lendo os noticiários pelo mundo e me deparei com as notícias da guerra, onde os homens estão sendo convocados. Maçante isso. Uns eram motoristas, outros eram professores de universidades. Estavam ali vivendo as suas vidas tranquilas, mas vida comum de sempre, vendendo, comprando, quando de repente recebem um comunicado dizendo: vocês devem comparecer tal dia, tal hora e em tal local, sob pena de escolta se não comparecerem. E as alegações deles são muito profundas. Eles dizem: eu não quero participar de guerra nenhuma, eu não quero ferir ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. E as respostas que eles recebem na lata é: vocês não têm escolha nenhuma. E não pense vocês que as mulheres, as crianças e os velhos estão escapando. A convocação é para todos, pois serviço é que não falta. Provavelmente um filme já esteja sendo criado em sua cabeça. Isso que eu acabei de dizer, queridos, é a pura verdade. Eu não estou aqui querendo encher de histórias que são falsas. Meu objetivo não é esse para convencer você e tentar fazer uma lavagem cerebral que você precise orar. Não, de forma alguma. Você decide e você faça a sua escolha no final dessa mensagem. Deixe-me contar uma história que encontramos na Bíblia bem parecida como esta. Eu quero falar do profeta Daniel, conhecido por todos como o profeta das interpretações de sonhos, o profeta das visões. Deus deu várias visões para Daniel e visões apocalípticas, Por isso que o seu livro é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, devido à sua figura de linguagem. E por fim, Daniel é conhecido como a pessoa, aquele que dormiu com os leões. Daniel, como todos, desde pequeno, e isso aconteceu quando ele tinha 15 anos de idade, brincava normalmente, treinava, pertencia à cúpula real de Israel, provavelmente tinha uma boa vida, mas de repente a cidade onde ele estava é cercada pelas tropas de um rei muito duro, um rei maldoso, chamado Nabucodonosor, de príncipe de Judá. Sobe agora para Babilônia como escravo. Os sonhos de se tornar uma pessoa influente na sociedade, de repente, esses sonhos são totalmente destruídos por um futuro incerto e escuro que o esperava. Infelizmente, também em nossas vidas não é diferente. Talvez
não seja como a desses exemplos que eu citei, aos pessoal que está sendo convocados, ou igual a de Daniel. Talvez seja e você esteja enfrentando a separação de um ente querido que você provavelmente ama demais. E essa separação foi gerada através de uma morte. Talvez você esteja enfrentando um fim de um casamento. Talvez você esteja enfrentando uma traição ou algo pior do que isso. Mas o que diferencia Daniel de outras pessoas, e principalmente da nossa, são alguns fatores que eu quero discorrer nessa mensagem, que poderá nos auxiliar em muito em nossas vidas, para que não venhamos tomar nenhuma decisão errada. E aí as coisas, ao invés de serem mais fácil resolvidas, se tornam uma montanha que nós não podemos subir, ou um vale profundo que nós não podemos descer. Daniel nos revela pontos em sua vida que são vitais para que possamos terminar bem, ou sairmos daquelas difíceis situações que não encontramos solução e nem resposta nenhuma. O primeiro ponto que Daniel nos revela, queridos, é a sua fé. Ele tinha certeza que Deus estava no controle daquela situação. Ele sabia que o povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha abandonado Deus. E aquele período na história era devido à dureza do coração do povo de Israel. O povo não buscava mais a Deus. O povo não queria saber mais de Deus. O povo ignorava Deus. Infelizmente, vivemos um momento semelhante ao que Israel estava vivendo. As pessoas hoje querem ser o Deus delas. Tomam decisões próprias e fazem aquilo que elas bem querem fazer. Isso é um erro fatal e mortal para as nossas vidas. Não queira lutar sozinho, sem fé, como Daniel tinha em Deus. É impossível enfrentarmos situações difíceis. O segundo ponto é que Daniel, ele descansava em Deus. A confiança de Daniel em tudo estava em Deus. Não era porque Daniel vivia falando que ele confiava em Deus. Eu sou um cristão verdadeiro. Ele não se esbanjava em sua fé. Nunca quis se aparecer. É que as pessoas viam isso nele. Estava estampado a confiança que ele tinha em Deus no seu rosto. Em Daniel capítulo 6, versículo 16, no dia em que ele ia ser lançado na cova dos leões, por causa de homens invejosos que ele tinha como inimigo, o rei Dário chega a ele e diz algo fantástico. Diz assim o versículo: então o rei Dário ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. A vida de comunhão e intimidade entre Daniel e Deus era visível aos olhos humanos. Por onde ele passava,
as pessoas viam Deus na vida de Daniel. E em terceiro, que é um dos pontos nesta passagem que tinha dito que falaria, era a sua vida de oração. Tem pessoas que não oram uma vez por mês. Acreditem nisso. Daniel orava 3 vezes por dia. Que incrível! Muitas vezes, quando estamos com alguma pessoa, falta-nos assuntos. Imaginem orar 3 vezes e ter assuntos, principalmente com Deus. Daniel já tinha descoberto isso há quase 3.000 anos atrás. E eu quero estar lendo aqui um texto que registra e fala a respeito da vida de Daniel e a forma como ele orava constantemente a Deus. Em Daniel capítulo 9, versículo 3 ao versículo 11, diz assim: fala sobre a sua intimidade com Deus em oração. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos a sua voz, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra ti. Quer maior exemplo do que este? Nós, muitas vezes, não oramos por nós, quanto mais pela nossa família, pela nossa cidade e pela nossa nação. Não podemos fazer uma oração medíocre, do tipo: Pai, o Senhor sabe de tudo, abençoa nosso povo. Aquelas orações de 30 segundos. Por favor, Daniel gastava horas em oração e ele se incluía com aqueles que haviam pecado contra Deus sem ter cometido pecado nenhum. O maior exemplo de simplicidade, humildade e sinceridade
encontramos na vida de Daniel. Que seja assim, meus amados irmãos, em nossa vida e em nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês: oração sem clamor são orações, são palavras jogadas ao vento. Eu vou ficar por aqui, mas as mensagens continuarão e juntos eu quero crescer, juntamente com cada um de vocês, na graça e no conhecimento de nosso Deus. Mas eu quero encerrar dizendo que a história de Daniel é composta de 12 capítulos cheios de suspense, caráter piedoso e belas evidências da presença fiel de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Não jogue fora a sua vida. Não destrua a sua vida, talvez pelo pior momento que você esteja atravessando. Não estrague. Existe um Deus que sabe de todas as coisas e que cuida de tudo. E se você fizer como Daniel fez, se lançar-se diante de Deus e o buscar, Ele dos altos céus te ouvirá e trará as respostas, a ajuda e as bênçãos para a tua vida. Que o exemplo desse grande homem de Deus sirva para todos nós hoje. Mas eu quero estar aqui pedindo a Deus pela tua vida, para que Ele derrame sobre você a bênção dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Olá, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pelas inscrições que estão sendo acrescentadas no nosso canal. Eu falo nosso canal porque é teu também. Que Deus te abençoe. Não esqueçam, de compartilhar os vídeos, as mensagens, os louvores. Tem sido algo muito lindo e edificante para mim e para minha casa. Então deixe os seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum louvor, nenhuma mensagem. Novamente, que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês.